Oi, gente, boa noite. Eu sou o Noah Sheffield, sou embaixador do Alguém Avisa e estou aqui hoje para começar uma semana de lives para a gente falar sobre o mês da visibilidade trans. E agradeço aí ao canal e ao William por ter cedido esse espaço para a gente conversar sobre isso. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é uma pessoa que eu admiro muito e que vai contar um pouco sobre a trajetória dela, né, enquanto pessoa do recorte e também enquanto pessoa que atua com política, que é tão importante, né, para esse recorte que a gente vai pautar hoje. Janeiro é um mês da visibilidade trans, porque em 2004 houve, né, um primeiro contato com, né, os parlamentares, que foi puxado por mulheres trans e travestis, para que a gente tivesse, né, esse acesso da realidade, dos direitos e dos acessos com relação a políticas públicas, de acesso à saúde, educação, etc. Então, por isso é tão importante hoje essa convidada que inicia essa série de lives. Então, a Natasha Ferreira é uma grande amiga minha, uma pessoa que eu admiro muito, é uma mulher travesti, ela é suplente de vereadora pelo PSOL, né, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e assessora da Luciana Genro, que também é uma pessoa que coloca o seu privilégio para pautar essas questões que são tão importantes para a nossa visibilidade. Então, eu vou pedir para a Natasha entrar aqui, solicitar para entrar e participar comigo, que a gente tem bastante coisa para conversar a respeito. Natasha, se tu já tá aí online, pode pedir para entrar que eu te aceito. Oi. Agora foi, deixa eu ver aqui. Agora, Ah, agora sim, agora sim. tudo bom? Como é que tá, Noa? Tudo? Tudo tranquilo. Natasha, eu queria que tu começasse te apresentando aí para além da bio que eu já introduzi. Então, primeiramente, obrigada pelo convite, né? Eu acho que é fundamental que esses canais, esses veículos assim, de comunicação que são mais independentes, eles deem espaço, né, nos meses das visibilidades para as pessoas que realmente são, né? E é muito massa, assim, nesse mês, tu, enquanto um homem trans, tá chamando outras pessoas transexuais para falar sobre nós. Porque, enfim, ser uma pessoa trans é uma questão de vivência, né? E a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, porque é através da nossa vivência que a gente consegue construir política pública. Então, eu faço gestão pública, mas eu acho que eu tô mais no fazia, porque faz tempo que eu não voltei a fazer, e acabei ficando meio que nessa função de militância, de construção política, de mandato, de movimento social. A gente acaba sendo, né, atropelado, e acho que daqui a pouco esse ano tentar reorganizar um pouco para que eu volte, né, a fazer. E também, eu acho que eu sou uma ativista dos direitos humanos desde os meus 23, 24 anos ali. E quando as coisas começam a apertar para a gente também começa, né, a ter que se posicionar. Comecei a militância em movimento estudantil. Sempre gostei de partido político, mas não acho que partido político é um fim, muito pelo contrário, é um meio né, de se chegar. E hoje estou aí, suplente, mas sigo sendo muito mais, acho que uma ativista do que propriamente uma suplente de vereadora, né? Eu acho que é importante ter um dia um mandato, mas é importante também que a gente não perca eu acho que essa indignação social que a gente tem, né? Que a gente não acha que o mandato é um fim, por exemplo. Sim. É um prazer te ter aqui, né? Porque a gente companheiros de luta e de crenças. E aí, assim, falando sobre o mês da visibilidade trans, eu queria que tu trouxesse um pouco da tua visão, assim, do que né, é representativo para ti esse mês e a data do dia 29, enquanto, né, essas nossas interseccionalidades de recorte e o quanto isso é representativo para a gente. Trazer essa tua visão para quem está nos assistindo, do quanto isso é importante, de quanto é importante a gente
falar não só em janeiro, mas também nos outros meses do ano, mas, né, falar sobre essa representatividade que a gente está sendo chamado hoje para demonstrar. Então, eu particularmente, assim, eu acho que o mês de janeiro ter uma data tão significativa, né? Se a gente for pegar os números, por exemplo, o país, enfim, o nosso país segue sendo o país que mais, né, assassina pessoas trans, e a gente está fora do sistema educacional, do sistema público de saúde, fora do mercado de trabalho, a gente E aí, janeiro é o mês que no Brasil é verão, no Brasil passou a virada de ano, no Brasil. E é um mês que as pessoas meio que não estão muito assim ligadas. Tanto que tem pessoas que me mandam inbox assim, ah, mas é visibilidade, mas é que dia, mas é. Tá, mas por que em janeiro, né? Por que não é junho junto com os gays, por exemplo? O pessoal fala assim, a grosso modo, né? E aí eu sempre brinco, eu digo, olha, se um dia eu fosse presidenta, eu ia tentar jogar essa data para o meio do ano, que é quando a gente para realmente, né? Se tivesse um mês específico, porque janeiro não tem Câmara aberta, não tem Assembleia aberta, não tem nada. Então a gente não pode fazer um ato político, por exemplo, assim, o, o Bolsonaro cortou as verbas da saúde e isso incide diretamente nas políticas para as pessoas transgêneras. A gente não tem como, por exemplo, o que nós vamos fazer? A gente vai se organizar em janeiro para invadir o Congresso. Eles estão em recesso. Saca? Então, tipo assim, é falar sobre nós, é falar sobre os números trágicos, é falar sobre a falta de política, é ficar nessa onda muito assim, tipo, e é de fato, né, Noah? A gente tá muito, acho que as pessoas cisgêneras não se dão conta do quanto elas estão, assim, privilegiadas hoje comparado a nós em plena pandemia, né? Então, assim, eu acho que é fundamental. Eu acho que tem que reforçar em janeiro, mas tem que reforçar em fevereiro, em março. E tem que bater em tecla, tem que fazer com que essa sigla não seja o LGBT. Eu vejo muita gente falando assim, mas é que as pessoas trans tomaram conta da pauta. Eu não acho que a gente tomou conta da pauta. Eu acho que a nossa urgência de pauta hoje é pela sobrevivência, né? E isso faz com que as pessoas tenham o pior sentimento, às vezes, né? Que é a pena. Tipo assim, nossa, que pena de vocês. Queria que vocês falassem aqui sobre vocês. Mas pena não ajuda, né? Pena não muda a vida de Não ninguém. muda nada. Exato. Exato, né? Eu quero uma palestra, Natasha, para que tu fale sobre a tua vivência. Olha, falar sobre a minha vivência me dói muitas vezes, né? Então, tipo assim, até onde é legal ficar explorando isso, né? E aí, em janeiro, a gente meio que se joga, nós que somos ativistas, a gente gira muito. Mas se tu perceber, tipo assim, fevereiro vai ter o carnaval, março tem o mês da mulher. Março já tem uma outra concepção de construção de luta, né? E a gente acaba ficando muito ainda nessa função de janeiro. Mas eu acho que, tendo essa data, a gente não pode abrir mão, bem ou mal. É uma data nossa, é uma data que diz sobre nós. Só que eu ainda queria, sonho ainda um dia, com uma articulação nacional. De norte a sul, que a gente tenha de norte a sul uma agenda de janeiro, por exemplo. Mas pensada durante o ano todo, para que em janeiro ela tenha, inclusive com a participação de políticos, de setores empreendedores, de pessoas que falam, não, agora, sabe, que seja algo mais organizado. Né? Representatividade Sim. importa? Importa, mas ela importa se ela tiver um eco pós-janeiro. A minha preocupação sempre é pós-janeiro, né? Será que a gente vai seguir existindo ou não? Exato, né? Porque é o que eu sempre reforço, né? Que a gente existe os outros 11 meses do ano, né? A gente não morre só em janeiro, a gente não está né, vivendo transfobia só em janeiro e nos outros meses a gente está isento. Até é uma questão, né, do janeiro até ser talvez um potencializador de uma invisibilização do nosso recorte, porque essas questões que tu trouxe, assim, né, tá todo mundo correndo com férias, câmera fechada, etc., e o quão conveniente não é pautar, né, a questão das pessoas trans somente em janeiro. E aí as empresas, organizações, não sei o que, convites, palestras, etc., têm um alcance muito menor e se dão, né, por satisfeitos com esse trabalho de inclusão, né, que na verdade nada mais é do que cumprir um papel ali que agora está sendo muito cobrado por nós e pelos nossos movimentos, né? Então, eu acho que assim, como que a gente conseguiria levantar esse debate sobre a visibilidade trans? Como tu acha que a gente conseguiria levantar esse debate sobre, né, as nossas realidades que as pessoas cis não conhecem? Como que a gente conseguiria fazer chegar nessas pessoas e de uma forma que a gente conseguisse criar um diálogo para que as pessoas realmente entendessem essa vivência
e não apenas achassem que, né, estão ali cumprindo tabela e nos convidar em janeiro para fazer uma palestra ou outra. Olha, eu acho que o ideal seria que tivesse um calendário, por exemplo, assim, nacional das datas LGBTs, né? Do dia da visibilidade trans, do dia do orgulho gay, do dia... E veja bem, visibilidade trans, visibilidade lésbica, né? E dia do orgulho gay. Ou seja, se a gente não entender que tem pessoas que lutam para ser vistas e outras que lutam exclusivamente por orgulho, né? E tem orgulho de ser aquilo que são, a gente não vai entender os nossos recortes internos, por exemplo. Então, mas se tivesse uma agenda nacional, por exemplo, assim, e todo mundo girar para isso, né? E eu sempre falo, a luta é coletiva, porque não adianta só as pessoas trans falarem sobre nós. Eu acompanho aqui algumas pessoas trans nas redes, tu é uma delas, e só que a gente produz um conteúdo que as pessoas adoram, assim, mas as pessoas adoram ter aquilo dado. Elas não querem, tipo assim, buscar aquilo, né? Elas não querem buscar aquele tipo de conhecimento. Eu acho que tinha que ter um calendário oficial no país, das datas importantes, assim, desde o Dia da Mulher, desde o dia do orgulho LGBT, do dia das visibilidades, né? Do 20 de novembro, essas datas que não são oficiais, mas que nós tornássemos elas de fato, né, oficiais. E a partir disso a gente consegue construir política pública, né? Porque falar o mês de janeiro, nem escola, por exemplo, tem. Né? Então, assim, quando a gente perdeu aquele debate da educação, que daí veio a ideologia de gênero, as pessoas começaram a enlouquecer, falar que tinha terceiro banheiro e que nós ia botar adesivo de, de, de hormônio nas crianças, e as crianças começavam. A gente percebeu o quanto a comunidade LGB largou a letra T. Tipo assim, não, a gente não é isso, tá? Isso é como o pessoal T lá, vocês têm que ver com elas e com eles. E aí a gente sabe que empatia, ela tem limite, né? Empatia, sororidade, elas são muito elas são convenientes, né? Então, a gente quase que enfrentou isso de fato, assim, sozinhas e sozinhos. Sabe, não? Então, Sim. foi bem complicado, mas isso eu acho que é falta de uma agenda nacional, de um acordo nacional Sim. entre nós, LGBTs, pessoas negras, mulheres. Nós temos uma agenda em comum de dizer, não, nós vamos girar para essas datas aqui de fato, disputar o sistema público, né? Porque não tem como falar de pessoas trans se a gente não debate o ensino fundamental, né, do país. Sim. Então, são coisas que acabam se atravessando sempre. A gente sempre debate a consequência e nunca acaba debatendo a causa. E eu acho que até trazendo essa questão de datas, etc., ainda falta um entendimento. O entendimento é muito raso com relação, né, às pautas LGBTs, porque a grande maioria das pessoas, né, hétero, branca, cis, acreditam que é tudo a mesma coisa, né, e não identificam que orientação afetiva sexual e identidade de gênero são coisas, né, completamente diferentes, e aí acabam realmente achando que a gente está pautando, né, orientação afetivo-sexual, e na verdade não, né, a gente tá num recorte, né, e mulheres trans, travestis, principalmente negras, né, do recorte marcador social, né, de etnia e raça negras, ainda passam por uma marginalização muito maior, enquanto, né, a questão de orientação afetivo-sexual, sim, existem as suas subjetividades de violência, mas elas estão em lutas que pautam outras necessidades, né? A gente ainda está lá embaixo pautando os acessos básicos à educação, à A nome. saúde, sim, a nome, né, a realmente poder circular pelos ambientes de forma que seja segura e poder pertencer a esses ambientes. Então, né, todos esses recortes têm, sim, né, as suas individualidades, o somatório dos marcadores, eu acho que realmente coloca as pessoas em posições cada vez mais vulneráveis, pensando numa sociedade que é ainda muito hétero, branco, cisnormativa, e eu acho que, assim, a gente nesse local, assim, até de privilégio da gente estar aqui podendo fazer uma live hoje, né, eu até gostaria de te questionar, assim, como tu vê essa questão desses marcadores sociais e do quanto isso precisa também entrar na nossa pauta de discussão, porque senão acaba sendo uma pauta que não abrange todas as pessoas, nem todas as pessoas trans, né?
Todos os espaços assim que eu vou, que sejam públicos, sejam privados, sejam todas as conversas, eu sempre falo, olha, é, é- a gente, literalmente, a gente precisa entender quem hoje vai ter acesso e quem não vai ter acesso, né? E isso é o sistema quem diz. O fato de eu ser uma pessoa branca, por exemplo, de classe média, de ter uma família, de ter sido criada na cidade de Novo Hamburgo, e ter tido acesso à educação, nunca me preocupei com fome, nunca me preocupei com frio, nunca me preocupei com nada. Ah, mas treinamento básico. Tinha caixa d'água, então se faltava água, ok. Se faltava luz, também ok. Tipo, tudo era muito ok. Eu nunca me preocupei, eu nunca parei para me preocupar para ajudar minha mãe ou o meu pai a pagar a conta. E isso é fundamental, né? Tive uma família que respeitou, e eu acho que as pessoas LGBTs têm ainda essa coisa do, mas tem que aceitar. Não, quem tem que aceitar é a gente, o que nós somos, né? Os nossos corpos, nossa vivência. E as pessoas precisam respeitar, assim como a gente respeita a sociedade. Nós também, a gente não aceita tudo. É impossível que a gente vá aceitar. Eu acho que o recorte de raça hoje, ele tá mais gritante para nós, assim, né? Porque eu acho que Pose, né? Para quem não olhou ainda, eu olhei a primeira temporada, assim, quase que em menos de 3 dias. E já comecei a segunda e Pose um soco no estômago de pessoas brancas como eu, que quando a gente vê as trans lá, o gueto das pessoas trans negras, assim, você percebe que quando a branca aparece, a branca em Pose, ela já é toda feita. A branca já é operada, a branca ela já foi no médico, ela fez cirurgia, ela não é soropositivo, ela não está marginalizada, né? O status quo dela de ser branca, de ser de classe média ou rica, ou da prostituição europeia, por exemplo, já coloca ela, né, como alguém que supera, para quem viu a Electra, para quem supera a Blanca, para quem supera essas outras mulheres trans. E isso não é subjetivo, né? Para nós, pelo menos a gente que parte de uma análise de corpos, de matéria, isso não é tão subjetivo, não. Porque a cor define muito digamos que o lugar até onde as pessoas vão de fato conseguir ir, né? É o primeiro marcador social, né, na verdade. Eu acho que é o principal, e a gente Entrevista de, depois a empre... gente chama os entrevista outros de, marcadores. entrevista de emprego, chega eu. Eu vi antes a Faia aqui, né? A Faia. Chega eu e a Faia. Ela pode ter o currículo superior ao meu, né? Mas a questão de leitura social, ela pesa muito. É muito mais degustável para um chefe ou uma chefe ter a Natasha com ela, com ele, né? Do que ter uma outra pessoa negra que rompe outras barreiras que eu não vou romper. Porque eu estou seguindo o que a branquitude coloca, questionando sim. Mas a gente não consegue sair do sistema, eu não consigo sair fora do sistema e combater de fora. A gente vai combatendo por dentro. Então, isso é fundamental. E tem um outro marco que eu acho que a gente fala muito pouco, assim. E eu acho que pode ser erro nosso também, mas também pode ser ajuste de pauta. Eu tô conhecendo uma galera que são pessoas trans, são pessoas também LGBTs, e são pessoas com deficiência. E essas pessoas, a Sim, gente simplesmente não. Eu, particularmente, em campanha política mesmo, por várias vezes eu me toquei e digo, gente, eu não falo sobre, né? A gente está falando de pandemia, de como as pessoas ficaram mal dentro das suas casas, mas há quanto tempo essas pessoas com deficiência estão em isolamento, passando mal, né, não tem acessibilidade e a gente não fala sobre. Então, assim, tem tanto recorte para se fazer entre nós, que quando a gente vai falar da sociedade, digamos que a gente acaba apagando alguns, digamos que recortes, porque a gente precisa falar urgentemente da gente, né? Porque sim. se eu não conseguir ter um espaço de privilégio, como hoje eu tenho de falar, você e tantas outras pessoas, né? Como é que essas outras pessoas que a gente também não está falando, elas não vão chegar, né? Então, assim, assim, é muito louco pensar isso tudo, porque a gente acaba lutando contra o surto, né? Que é a gente não largar tudo e abandonar a luta e dizer, quer saber, eu tô com a minha vida feita, eu não quero lutar, né? E ao mesmo tempo eu fico pensando assim, tá, mas se eu não falar, quem vai falar por essas outras pessoas ali? Se elas não vão chegar até Sim. aqui, sabe? Então é tenso, assim, tenso demais até. Eu vejo bem esse recorte também que tu trouxe, né, enquanto mulher trans, a questão dos homens trans, né, a questão de que por a gente ter um local de privilégio, né, muito acima, ainda estando dentro do recorte trans, por questão de possibilidade, por questão da gente conseguir, né, com um tratamento hormonal, atingir, né, a passabilidade e
se tornar o padrão que a sociedade não se incomoda de enxergar, a gente acaba tendo muito mais acesso, e realmente esse acesso ele é muito confortável, coloca a gente num lugar de segurança, né, que fora a passabilidade talvez a gente não tivesse, né, ocorreria muito mais transfobia, etc. E aí acaba acontecendo uma invisibilização, né. O próprio homem trans, enquanto não passava, ele tenta pautar a questão da invisibilização, mas quando acontece essa questão, né, agora então estou nesse local confortável de passabilidade, em que eu me pareço uma pessoa cis, e aí eu paro de sofrer o preconceito e a transfobia, o que acontece? Essa própria pessoa, ela se invisibiliza por questão de segurança, e aí realmente a gente não tem como julgar quem que vai levantar uma bandeira e lutar por uma causa ou não, mas aí essas causas que deveriam também ser pautadas, porque existe atrás, né, dessa questão também da subjetividade do homem trans, que, né, acesso à saúde, por exemplo, que é uma questão diferente do acesso à saúde das mulheres trans e travestis. Existe uma questão com relação à parentalidade, que também é uma outra questão que também tem uma visão diferente, e tantas outras questões que a gente vai deixando de lado, assim como a gente vai deixando de lado as interseccionalidades das pessoas trans com deficiência, né, ou desses outros marcadores sociais, isso a gente vai invisibilizando. E eu acho que para a gente conseguir avançar nessas pautas, a gente realmente precisa enxergar que a gente tem uma responsabilidade social por fazer parte de um recorte, e que a gente tentar se passar enquanto uma pessoa cis é, né, usar do nosso privilégio contra as pessoas que não têm a mesma possibilidade de não estarem sofrendo aquele tipo de violência, aquele tipo de transfobia. E aí eu queria te perguntar se tu vê isso na tua atuação na política, se isso é algo que tu enxerga como né, um poder de talvez trazer essa discussão para esses outros recortes, assim, de talvez, né, ter sido esse um chamado assim de representatividade, de responsabilidade, se, né, a política veio antes da Natasha se identificar, né, enquanto uma pessoa representativa para a comunidade trans, ou se veio primeiro nessa representatividade e aí o entendimento de que a política seria um potencializador para conseguir atingir essas questões. Então, eu acho que eu sou, digamos que, consequência das escolhas que eu fiz durante a vida toda, assim. Porque, enfim, a gente faz escolha para tudo, né? Quando eu escolhi ser presidente de um grêmio estudantil tomando microvolar, né? E parece bizarro, você, tá, mas o que tem a ver? Muito a ver, porque eu tava tomando um anticoncepcional que eu sei lá, não sei o que ia dar com o meu corpo, mas eu nunca tive essa coisa do ódio com o meu corpo, mas eu era descontente com o meu corpo. Eu tinha eu olhava no espelho, não era o que eu queria ver, e aí tem muito essa coisa das divas, a gente tem muito isso no meio LGBT, e no tempo, eu tô com 32 anos, então quando eu cresci, a Britney Spears estava no ápice, então eu via muito, e aquilo era o que eu queria ser. Como? Eu não sei. Eu não sabia como eu ia chegar até lá. Mas me diziam que se eu tomava aquilo, aí me deram uma injeção, se eu fizesse aquilo, e o corpo ia mudando, e eu poderia, quem sabe, ser a Britney Spears. Então isso é tudo muito inconsciente, assim. E o que eu sempre tive, assim, muito... Eu acho que o que me chamou para a política foi ter me criado num bairro onde eu tinha muito e outras pessoas tinham nada, né? De pessoas que não tinham chuveiro, não tinham comida. E eu jogava comida fora. E eu acho que isso me toca muito ainda hoje, sabe? Eu acho que o fato de ver pessoas pedindo comida na rua, de ver... eu não consigo me conformar de ver uma criança, de achar bonito uma criança em uma sinaleira e achar que aquilo é normal. E, nossa, olha, a criança tá jogando ali, não lembro agora, aqueles malabares, e nossa, ela faz um monte de coisa. Eu não acho aquilo nem um pouco bonito. E eu me assusto quando as pessoas acham, sabe? Eu fico pensando que sociedade doente, que a gente normalizou criança pedindo moeda em E sinaleira. romantiza, né? Romantizamos aquilo, a gente romantizou. E eu sempre, e aí, esses tempos eu falei, o menino ou a menina, né, que evade do sistema escolar, que a escola não acolhe, que a família manda embora, é a travesti que vai estar na esquina depois. E que as pessoas também vão julgar. É o homem trans que daqui a pouco ele vai ter que ir para o subemprego, que é o tráfico, que é se envolver com o submundo,
entendeu? E aí a gente vai dizer, mas também o cara lá, ó, transicionou, mas né, nunca quis trabalhar. Nunca quis ou nunca teve chance, né? Então, isso acho que me chamou. Então, a política, ela vem com umas contestações, digamos que de sistema. Eu sempre contestei o sistema que eu vivia. Que eu nunca achei bom eu estar num espaço onde eu tinha caderno, lápis, tudo, comida, e outras pessoas tipo, não tinham nada. E aí, depois da transição, eu comecei a entender que, bom, esse movimento estudantil não falava sobre mim também. Esse movimento estudantil falava do ALCA, FMI, dívida externa, Brasil, produto interno bruto. Tá, mas a minha vivência no dia a dia era ser chamado de traveco, era não conseguir ir para um posto de saúde, na escola ter que brigar com os guri, tem que, às vezes, ficar com as meninas para provocar os meninos, para calar a boca. Então, é um troço bizarro, assim, que isso mentalmente mexe com a gente, né? E aí, logo, digamos que o movimento político me libertou disso muito rápido, assim. E a partir disso eu comecei a me construir enquanto figura, assim, pessoal. Eu acho que a política, ela abre muita porta, assim, para mim. Primeiro, acho que pelo acúmulo que eu tenho, de muito tempo, né? Mas também abre por conta de eu ser uma pessoa branca de classe média. Eu não acho que eu tenho uma passabilidade assim, absurda. Particularmente, isso é uma questão muito pessoal. Eu não acho que eu tenho uma passabilidade das pessoas dizerem, nossa, eu não sabia que era trans. Mas tem isso da suavidade, assim, dizer, nossa, ela é trans e ela fala sobre economia. Nossa, como é bonito, né? Que não é o caso do partido que eu sou afiliada, não é o caso da deputada com quem de fato eu trabalho, mas o que me trouxe até aqui foi a passabilidade, de uma certa forma, né? De eu ser mais, é o que a gente falava antes, ser mais palatável aos olhos, né? É melhor a gente ir para uma reunião e ter a Natasha sentada ali do que ter um outro corpo ali que seja antissistema mesmo, né? E não que a gente não vá ser antissistema, só que a gente obedece uma norma inconscientemente. Então, eu acho que tem isso. E isso é muito assim, pesado. Porque às vezes eu fico pensando assim, poxa, eu me tornei exatamente aquilo que eu combato, né? Eu me tornei aquilo que eu sempre dizia que eu não queria ser, que era o padrão de sociedade. Eu me tornei a pessoa branca, magra, loira. Tipo, o pessoal até brinca, né? É a Taylor Swift. Tipo assim, eu digo, olha, não sei se é a Taylor Swift, entendeu? Até porque eu adoro ela, mas assim, a gente se torna aquilo que a gente precisa combater. E isso é muito louco. Isso é muito bizarro você pensar nisso, né? Mas eu sempre digo, se um dia eu tiver qualquer espaço público, eu quero que a próxima pessoa que venha, ela possa romper, né, com outros recortes que eu nunca vou conseguir, como cor, como peso, inclusive, porque a gente fala que pessoas bonitas são pessoas magras, né? As pessoas, a gente não fala sobre pessoas gordas, sobre como esse assunto, de fato, ele vai ter que ser tratado por nós, pessoas transexuais, inclusive, né? Então, eu acho que é Sim. uma série de recortes que a gente precisa trazer, assim. Mas primeiro, acho que vai ter que ser a gente mesmo, né? Usando os nossos privilégios de corpo, de cor, de passabilidade, para abrir porta para que outras pessoas venham. Me conta um pouco, então, dessa tua trajetória na política, principalmente o último ano, que eu sei que foi bem intenso para ti. Então, eu comecei no movimento estudantil com, assim, de 12 para 13 anos, e ali eu conheci Grêmio Estudantil, a União de Estudantes de Novo Hamburgo, comecei a conhecer muita coisa ao mesmo tempo. Era o tempo do Fórum Social Mundial, era o final do governo Fernando Henrique Cardoso, no início da era Lula. Conheci o PT naquele tempo, né, que o PT ainda era o ápice da moralidade e tal. E eu acho que a partir dali eu comecei a me situar socialmente. Assim. E detalhe, a minha família, né, o meu pai, que eu sou filha de criação, meu pai adorava o Fernando Henrique Cardoso, o Antônio Brito, que foi governador do estado, eu sempre gostei do Olívio Dutra. Então, eu literalmente fui a ovelha, né, que pulou a cerca e resolvi. Eu acho que eu não pulei a cerca, porque eu abri a cerca, literalmente, a ponto dos meus sobrinhos e sobrinhas não reproduzirem o que a minha família já reproduzia, né? Que era, inclusive, um recorte racial, por ser uma família que as pessoas falam em alemão, então, tipo, tem uma coisa pesada, assim. E os meus sobrinhos e sobrinhas conseguiram captar que pessoas negras precisam, sim, que pessoas brancas reconheçam os seus privilégios para que elas sejam de fato iguais. Enfim, então, eu acho que a construção política do Grêmio Estudantil em Novo Hamburgo, da União de Estudantes, depois dos DCEs, né, de ajudar nas disputas, conhecer a UNE, a UBS, passar pelos partidos políticos, né, me construiu e me consolidou, assim, de conhecer a sociedade a partir das suas teorias, né, aliás, das nossas teorias marxistas. Então, isso para mim foi fundamental.
de reconhecer que eu era uma pessoa extremamente privilegiada, mas que a arma também está apontada para mim, né? Eu sempre Sim. falo isso, eu digo, mas a Natasha é mais difícil de alguém bater. Eu não sei se é mais difícil. Quem sabe pelos lugares que eu frequento não sejam, né? Uhum. Mas se eu não combater quem tá querendo bater em quem tá na esquina, quando eu bater naquela que tá na esquina, a próxima sou eu. E isso a gente precisa ter muito claro, né? O homem trans hoje, daqui a pouco, o cara que tá mais vulnerável, o cara em situação de rua, mas não que você não seja vulnerável também, né? Não esteja. Então, assim, isso a gente só chega nesse nível de compreensão com muita leitura. E isso é um privilégio. Ler é um privilégio no Brasil. É triste falar isso, né? Mas ler é um privilégio. Você poder ler as coisas é fundamental. Ir atrás das informações. Então, eu acho que essa função política de me trazer desde lá o PT e romper com o PT, né? E digo publicamente o PT que foi uma escola política, mas quando a Dilma ali, ela tira aquele programa Brasil Sem Homofobia por pressão dos evangélicos, para mim ali a coisa começou a desmoronar, né? Eu não vou aceitar um partido que venda as minhas pautas, né, para os evangélicos digamos que por pressão de igreja. A gente sabe aonde essa pressão deu. Eu não quero um partido que na lei do feminicídio exclua mulheres transexuais, porque as mulheres trans a gente não sabe ainda se mulheres trans, e é muito estranho, Noah, porque mulheres e homens trans, se a gente for preso hoje, o Estado não nos reconhece pela nossa identidade de gênero. Então, tipo assim, eu quero um partido que dispute a sociedade exatamente a partir da sua estrutura. Se a Natasha uma mulher, se ela for presa, ela tem que estar em uma cadeia feminina. Mas ela não fez a readequação. Ok, então constrói uma cela. Não tem problema nenhum, não. Faz uma cela somente para as mulheres trans, não readequadas, ou readequadas, enfim, ficarem lá. Aí os homens trans. Não, os homens trans têm que estarem aonde eles decidirem, se for no presídio masculino. E são debates que a gente não faz, por exemplo. A gente foi na análise da violência, que foi uma comissão especial da Luciana Genro, na Assembleia, quando a gente começou a visitar os presídios no Estado. E a gente começou a perceber como as pessoas trans estão invisibilizadas e, mais do que isso, escondidas, né? Então, isso é fundamental. Essa construção política, e isso a gente só consegue ter porque a gente tem o privilégio de ler, de buscar informação, de ir atrás, né? E por isso que sempre digo, a gente tem que lutar por nós, mas pelos nossos e nossas também, né? Sim. E a tua expectativa, assim, com relação à evolução da política nas nossas pautas? O que tu gostaria, assim, de, de ver realizado para o nosso recorte? Primeiro era o Bolsonaro cair, né, da presidência. Ele é o Mourão, assim, seria... Se for urgente, alguma coisa que cai os dois, cai ministro, cai todo mundo. Se pudesse uma eleição geral de novo e que a gente pudesse ter Érica Hilton deputada, pudesse ter aqui no estado pessoas nossas, deputadas de esquerda, e eu sempre falo isso, porque não adianta esse discurso, mas a direita também tem LGBT. LGBT tinha até no regime de Mussolini, gente. Não quer dizer. A questão é, a gente tem que saber que lado da luta a gente tá, né? Mas eu sonho um dia ainda que a transfobia, especificamente, ela esteja no Código Penal, né? Que a gente não tenha mais o que aconteceu com a Dandara, que foi espancada à luz do dia, em cima de um carrinho de mão, circulou um mundo, e aquele crime tão bárbaro, a gente tem os caras livres, assim. Que o crime contra homens trans, por exemplo, de estupros corretivos, de destransição, inclusive, que eu fiquei sabendo que no Piauí teve um cara que foi obrigado a destransicionar para conseguir um emprego. Isso é uma violência que não tem volta, né? Então, se a transfobia ela for para o Código Penal, a gente sabe que nenhum presidente mexe mais, né? Aí pode vir quem eles quiserem colocar lá, qualquer Dória da vida, que eles não vão de fato mexer, né? Mas também que desde a nossa educação, e a gente fala muito, por exemplo, eu particularmente acho que nós temos que um dia sentar uma galera trans, porque a gente fala muito assim, as universidades não têm pessoas transexuais. Gente, a escola pública brasileira não tem pessoas trans. E aí a universidade é consequência da falta de educação fundamental. Mas por que as pessoas trans não fazem, sei lá, por que elas não fazem direito? Bom, porque elas nunca fizeram ensino fundamental. Porque elas nunca fizeram ensino médio. O nosso problema é que a gente ataca a consequência que é a raiz estrutural da sociedade, que é nos anular
no início, sabe? É como se fosse uma corrida. Ó, pra largar na corrida, tira as pessoas trans. Depois você bota elas lá na frente. Tá, mas quem vai estar lá na frente? Bom, é a pessoa trans que tem dinheiro, que conseguiu transicionar, que a família disse ok, mas vai embora pro exterior, ou troca de estado, né? E vive tua vida longe daqui. O que também não é saudável, né? Então a gente precisa lutar para que todo mundo tenha. Casa de acolhimento é fundamental? É, mas é consequência de um problema, sabe? Não é lindo dizer, nossa, que bom que tivesse várias casas de acolhimento. A gente está atestando que a gente tem um grande problema social de pessoas sendo mandadas embora de casa, espancadas, sei lá, entendeu? Então a gente precisa repensar isso também, né? As famílias não tem muito o que fazer. Não tem como entrar na casa e dizer pro pai e pra mãe, vocês vão ter que aceitar. Mas eu acho que é pensar, vai ter casa de acolhimento? Vai. Vai ter que ter, por exemplo, pessoas trans como tu, que oferecem vagas, estudo ali junto nessas casas, fazendo essa ponte para socialmente essas pessoas criarem asas sozinhas e voarem. Né, para não ficarem amarradas ao Estado, ou a políticos, ou a partido, a nada disso. A gente quer que os nossos sejam livres, né? Então, por isso é fundamental esse debate mais de raiz dos nossos problemas aqui. Que a gente ficar esperando, né, realmente vai ser muito difícil da gente conseguir alcançar os acessos que já deveriam ser direitos, né, de todo mundo. Inclusive pessoas E, trans na terceira idade, por exemplo. A Argentina sim, fez agora, acho que um vilarejo, um bairro, alguma coisa para as pessoas trans da terceira idade. E aqui no Brasil, quantas pessoas, assim, homens trans e mulheres trans, a gente conhece que depois dos 45 ali, e se chega aos 45 já é uma pessoa sobrevivente. Quantas dessas pessoas elas conseguem ter, digamos que o final de vida, ou viver a sua terceira idade, a sua melhor idade de uma forma digna? É quase zero, né? E é, aí vem aquela coisa, mas tiveram a vida toda e não se aposentaram. Não se aposentaram porque nunca tiveram emprego formal. Nunca tiveram acesso exato. ao sistema público de educação. Então, sabe, é consequência sempre. A gente precisa começar a atacar a raiz dos problemas, e atacar a raiz não é ser, né, que nem aquelas feministas radicais. Longe disso. Atacar a raiz é ser racional para atacar as coisas e entender que a gente precisa construir saídas, mas as saídas quem tem que dar somos nós. A gente não pode esperar a saída de pessoas cisgêneras, né? Elas não vão dar. Senão é só, é muito raso e não aprofunda nas reais necessidades da vivência que só a gente que passa conhece, né? E até uma das questões que tu trouxe, né, com relação à criação de políticas, etc., a gente não tem nenhuma realidade de dados sobre o nosso recorte, né? É algo muito invisibilizado, né? Quantas pessoas transexuais, transgênero, travestis existem no nosso país, né? É algo que, tipo, como é que a gente vai criar das políticas em cima disso se realmente está tão marginalizado que a gente não tem uma estatística né, acompanhada em tempo real com relação à violência que acontece em cima dessas pessoas, porque elas são tão invisíveis que até num momento que acontece um ato transfóbico extremo de assassinato, de morte, de suicídio, essas pessoas são invisibilizadas porque o nome social delas, por exemplo, não é respeitado. Então a gente tem uma ideia, né, de uma estatística de que a expectativa de vida é tal e de que aconteceram tantas mortes, mas a gente com toda certeza imagina que isso é muito maior, porque isso não é reportado, isso não é passado, e como é que a gente vai conseguir atuar em cima de dados que não refletem a real vulnerabilidade que esse recorte, e de novo citando, né, a questão de somatório de marcadores, coloca a população, né? Se a gente for pensar que a grande maioria a gente não fica nem sabendo. E quando a gente fica sabendo, é realmente essa questão. A gente sabe da violência toda que aconteceu, a gente vê o vídeo, a gente normaliza aquilo de uma forma em que aquela violência depois, quem cometeu está na rua, né, não foi responsabilizado da forma que deveria. E então, nos coloca numa posição de que eu acho que a gente, né, enquanto pessoas que têm o privilégio de estar trazendo essas pautas, estar discutindo isso, é nossa responsabilidade também de fomentar que outras pessoas trans que estão no local de privilégio também somem com a gente para vir fazer parte de um movimento que seja mais forte, mais articulado,
e que debata essas questões. E eu trago muito a questão, principalmente com relação da vivência do homem trans, da responsabilidade do homem trans por justamente ter um acesso mais facilitado a ter esses locais, esses espaços onde pode, né, pautar essas discussões, de chamar essa responsabilidade para si, porque hoje é muito a questão do utilizar ali do YouTube para fazer vídeos, coisas que promovam um padrão de né, passabilidade cisgênera aceita pela sociedade, de videozinho no TikTok trocando a roupa, mas, tipo assim, pautar realmente essas questões de sobrevivência com relação ao recorte, pensando que não é a grande maioria das pessoas que vai chegar naquele lugar ali de privilégio, é uma responsabilidade que é nossa, enquanto né, os marcadores que são menos marginalizados dentro do próprio recorte transgênero. É um caminho árduo, é um caminho longo que a gente tem pela frente, mas que eu acho que a gente conseguiu dar uma avançada, principalmente conseguindo, né, nessas últimas eleições, colocar pessoas que né, representem as pautas e que tragam essas discussões à frente. Eu acho que isso é muito importante. Isso né, a gente teve aí o ano que teve né, expressivamente candidaturas LGBTs no Brasil todo, né, e também eleições que né, tiveram mesmo votos expressivos, né, representando a comunidade LGBT como um todo. Mas eu acho que a gente tem que pensar também na responsabilidade das pessoas cisgênero com relação à pauta trans, assim, né? Então, o que tu diria para as pessoas cis, né? E o que tu costuma dizer para as pessoas cis com relação ao olhar para o recorte trans? Então, assim, os números, por exemplo, é um dever do Estado, né? Se a gente for pegar, por exemplo, assim, o que o Estado tem hoje, né? Nas escolas, você já poderia saber quem são os alunos e alunas que de fato estão transicionando, né? Porque usar roupas ou adereços do gênero oposto, por exemplo, até porque quem põe gênero nas coisas somos nós, né? A gente que diz que brinca de não sei o que de menina, rosa não sei o que, não sei o que. Mas assim, quando o aluno ou a aluna diz, ó, eu estou transicionando, eu não sou mais, eu não quero mais ser chamada por este nome, quero ser chamado por este, eu quero ser chamado por assim, essa, né? Quando você tem o IBGE, por exemplo, que ele poderia fazer esse serviço de raça, inclusive, de identidade de gênero, de orientação sexual, porque é fundamental, porque pessoas trans, né? As pessoas também pensam assim, quando eu falo que eu sou hétero, as pessoas buga todo mundo, é uma tela azul em todo mundo, assim, dizem, tá, mas ela é trans, como é que é hétero, afinal? Porque as pessoas confundem identidade com a minha orientação. Então, você tem a escola, você tem o IBGE e tem o SUS, as fichas dos postos de saúde, né? Que poderiam e deveriam ter orientação sexual e tal. Se o Estado fizesse o seu trabalho, por exemplo, e aí aqui eu quero dar uma notícia boa, porque a gente está na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, um projeto de lei do mandato da Luciana Genro, que a gente ajudou a elaborar, que é a lei dos BOs aqui no Estado. Para que todo BO ele tenha identidade de gênero e orientação sexual, para que a gente consiga começar a saber aonde a violência LGBT está acontecendo. Porque, mas a violência é muito grande em Porto Alegre. Mas em Bagé ela também existe. Ela existe em Santa Maria, ela existe em Pelotas. E como você constrói esse mapeamento? Com o Estado. O Estado tem que passar os números, os dados, né? E, claro, eu acho que as formações são fundamentais, mas seria muito fundamental ter gente nossa também lá dentro, dessas estruturas, né? Que são as polícias, é o governo, enfim, essas estruturas que são contra nós, muitas vezes, mas que se a gente faz um concurso público e passa, enfim, a gente está lá, né? Então, eu acho que pessoas cisgêneras, assim, têm o compromisso, assim, eu parto sempre da premissa de que ninguém quer abrir mão de privilégio. Né? E eu já vi muito isso, assim. E eu acho que eu falo aqui muito, porque eu gosto muito dela, e não é porque eu sou assessora dela, mas é uma das pouquíssimas pessoas que eu vi ser uma pessoa cisgênero e lutar tanto por pessoas que não são, que é a Luciana Genro. A Luciana é uma pessoa que se debruça na pauta e luta e grita e põe dedo na cara de deputado, de gente, assim, já se envolveu em bafão forte com pessoas grandes, de dizer, não, vocês não vão fazer isso. Mas eu já vi muita gente também dizer, não, ok, deixa assim. Não, mas tu está bem, Natasha. Então isso é o que importa, né?
E aí a gente vê que a luta não é pelo, tipo assim, por nós. A luta é se ela que está aqui comigo, né? É o meu chaveirinho também. Eu acho que a gente precisa disputar a sociedade. E a gente só vai disputar a sociedade com outro olhar se for a gente disputando. Não, eu acho que não tem muita saída. Assim, não dá para jogar uma carga, uma vivência que pessoas cisgêneras não têm. Né? De eu chegar e dizer, por exemplo, vamos supor, tá? Eu tô aqui teorizando, vamos supor que o Ciro Gomes seja o próximo presidente. Eu acho muito improvável. O Ciro é um homem hétero, cisgênero, do Nordeste, um cara que já foi governador. Você acha que a pauta trans para ele tem peso? Vamos ser justos aqui, todo mundo que está na live. Vocês acham que tem ele, Dória, Haddad, até mesmo o Boulos? O Boulos seria, quem sabe, mais cobrado pelo partido, porque o pessoal Sim. tem essa. Mas qual é o peso de pauta trans que tem hoje no país? Todos eles sabem que o Brasil é o país que mais executa pessoas transexuais. Mas o que eles fariam? Nada. Não fariam uma. Quem sabe fariam casa de acolhimento. As patrulhas são importantes. Mas eu quero política pública, eu quero estar no Código Penal, eu quero que quando eu passar na rua alguém me chamar de traveco, me ameaçar, eu possa chamar a polícia e a polícia me respeitar, né? Sim. E intimar as pessoas que me agrediram verbalmente ou que me bateram e que essas pessoas sejam conduzidas à delegacia e enfim. E a gente tem esse rito desse processo justo, né? Eu não quero algo como vingança, tipo, me chamou de alguma coisa, quero que a polícia venha e jogue spray na cara das pessoas e tal. Eu quero um rito justo como todo mundo tem. Mas a questão toda a gente também precisa entender que hoje quem está disputando o executivo nacional é só cisgênero. É só cisgênero. E aí o privilégio é eles, né? Cis e brancos. Salvo engano, a gente não tem Sim. ninguém disputando que seja negro ou negra. Ninguém. Então ali a gente já começa a perceber que a nossa luta ela ainda vai ser por tentar eleger deputadas e deputados, que é fundamental. Tentar construir leis que a gente tenha que daqui a pouco literalmente negociar com congressos. O movimento social LGBT, nós precisamos começar a sentar e conversar e falar com os homens gays, com as mulheres lésbicas, com as pessoas bissexuais, que a pauta trans ela tem as suas especificidades e que a gente não quer tirar a visibilidade de ninguém, né? Mas nós estamos muitos passos atrás dos direitos civis, assim, tipo, normativos, para que a gente exista. Então, é preciso fazer esse debate de frente, assim, com as pessoas, né? Eu sei que homens gays sofrem, eu sei que mulheres lésbicas sofrem, eu sei que pessoas bissexuais são muito invisibilizadas. Agora tem pessoas não binárias, fluídas, agêneros. Mas as pessoas travestis e transexuais estão há anos buscando um lugar. E esse lugar ainda continua distante, né? Minimamente, assim, socialmente aceito. Então é preciso que a gente faça esse debate de uma forma mais séria. Mas, assim, das pessoas cisgêneras, eu não espero que elas abram mão do seu privilégio. Não. Eu acho que vai ser sempre esse discurso é muito importante, vamos incluir as trans. Aonde? Vamos incluir as trans nas ONGs, que é onde o lugar máximo que essas pessoas podem estar, né? Mas elas tomarem o poder, tomarem o pensar da sociedade é muito perigoso, porque a gente é um corpo que já se transformou, né? Então, para a gente ter uma caneta na mão e enfrentar setores, para nós é muito mais fácil, né? Sim. Em termos de dor, assim, para nós, a gente é calejado de dor. Então, para eu enfrentar os ricos e taxar rico e fazer com que a economia se recupere, isso as pessoas trans fariam tranquilamente. Porque a gente tem compromissos, né? Agora, quem é cis não tem. Quem é cis também, que tipo, vou fazer aqui para ajudar. Mas eu não vou dar uma escada para subir, não. Sabe? Vai ficar aonde está. E isso é bem preocupante até. E deixa eu te fazer uma pergunta que alguém perguntou aqui sobre a saúde mental. Como lidar com uma sociedade que tenta silenciar a diversidade sexual? É complicadíssimo, assim. É que saúde mental é um tema crucial, assim, e que ela reacendeu na pandemia. Eu lembro que nas primeiras lives da pandemia todo mundo falava de saúde mental e eu ainda brinquei um dia. Eu disse, olha, a gente só falou disso agora, né? A gente tá mal de saúde mental há muito tempo, os CRAS foram fechando, o que era do Estado foi reduzindo, e quem tem dinheiro faz as suas terapias, quem não tem surta, quem não pode surtar, se dá o direito de surtar, engole choro e segue a vida. Eu acho que saúde mental
e aí eu falo com muita propriedade, eu acho que saúde mental de pessoa cis e pessoa trans é anos-luz diferente, né? Porque, olha, o que eu escutei na transição é algo bizarro, assim, são coisas absurdas, são crimes e ameaças de surra, de bater, de pedra, coisa que pessoa cisgênera não passa, né? Ao menos que muitas vezes ela procure, assim, brigas, né? Queira alguma coisa, assim. E conheci muitas, eu tive o desprazer até de ter que ir em necrotério reconhecer corpo de amigas. Por tatuagem que tava na mão, no braço, outra que tinha aqui. E isso é muito triste. Isso é um troço que você nunca mais vai recuperar. Posso fazer terapia, já fiz, mas isso é muito doloroso. Isso é marca minha, né? Nossa, na verdade. Porque acho que quase todo mundo ainda, né? E Pose mostra isso muito, assim, as pessoas, nós enterrando os nossos e as nossas e tipo, tá, e aí? Até quando a gente vai aceitar que mais um date aqui? O próximo no caixão é eu? Pode ser tu, pode ser qualquer outro. A gente não Sim. sabe quem é. Então, eu acho que é fundamental constituir, assim, digamos que essas lutas estruturais. E a saúde mental, ela é fundamental. E hoje, o que eu percebo, assim, de urgência, seria massa que em Porto Alegre a gente tivesse um grupo somente, e não é segregar, né? Mas um grupo de pessoas transexuais, homens trans e mulheres trans, que tenham pessoas que sejam psicólogas e psicólogos, e tem homens trans, tem mulheres trans, psicólogas e psicólogos, e a gente pudesse fazer digamos que um grupo ali para conversar, trocar ideia, até mesmo, ó, tô aqui na CB, passou um cara aqui que, tipo, o cara é careca, tem um símbolo estranho, tem uma tatuagem, ele tá me encarando, entendeu? Eu acho que, inclusive, o movimento LGBT deveria ser mais atento a isso, né? Acho que é nós por Sim. nós. E em termos de saúde É. mental, é desabafar uns com os outros e quem tem grana, procurar ajuda médica. Ajuda médica. Sim. Fazer de fato terapia. Porque o Estado, teoricamente, nesse sentido, ele não é nem somente para nós. Ele abandonou a questão de saúde mental como um todo. Sim. E daí, para a gente finalizar hoje, assim, queria te perguntar, o que tu diria para as pessoas que estão nos vendo, assim, hoje e que têm medo? Conheçam pessoas trans, né? Conversem com pessoas trans. Não perguntem coisas do corpo de pessoas travestis e transexuais. Não pergunta se operou, se botou seio, se retirou seio, se fez readequação, se dói o sexo anal, essas coisas assim. Parem com essas perguntas assim, chatas e até porque a gente está lutando para ficar vivo. A gente não está lutando para ter direito a sexo, né? A gente está lutando para ter direito a entrar no posto de saúde, a gente está lutando para ter emprego, a gente está lutando para que quem está na quadra tenha o direito de permanecer na quadra, mas permanecer com dignidade. Procurem saber, por exemplo, se a gente não quer daqui a pouco, quando assim que liberar, ir tomar um café entre amigos, né? Perguntem se a gente não tá afim de assistir um filme no cinema. Perguntem se a gente não tá, se quem não completou ensino fundamental, médio, quem não estudou, se não tá afim de fazer, e que vocês também são parceiros e parceiras. Perguntem para as pessoas trans, né? Quais são as suas expectativas e planos de vida e projetos de vida. Exaltem a existência de pessoas que lutaram contra uma norma social, assim, que não é só, eu transicionei e deu. É transicionar e aguentar uma pressão social dia a dia, né? A gente não tem um dia de paz, não existe feriado para nós, né? Então eu Sim. acho que esses questionamentos, assim, e o que muito me incomoda é quando falam assim, mas vocês se mutilam para ser quem vocês são. Eu não sei se a gente se mutila, sabe? Porque pessoas cisgêneras também se mutilam. Eu conheço pessoas cisgêneras que, olha, transformou o corpo todo e tipo, tá feliz. A felicidade, ela pode ser subjetiva, mas ela não deve ser questionada. Eu acho que isso é fundamental. Tá. Muito obrigado pela tua participação. Acho que a tua representação para a gente iniciar essa semana aqui no Alguém Avisa foi muito importante, porque, né, tu é uma pessoa que eu admiro demais e a gente falar sobre esse tema, né, e tu falar com uma propriedade incrível que para mim é admirável. É um prazer de ter dividido esse momento aqui contigo. E Também, muita gratidão
Obrigada pelo convite. Também tô com saudade. Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente. A gente se viu rapidamente ali nas campanhas. Coisa boa. E É, amanhã tem live também de novo às 8, né? isso. Então, amanhã, então, temos mais uma pessoa convidada, o pessoal participar também, né, acompanhar a gente aqui. E obrigado também ao William, que cedeu esse espaço aí pra gente, né? Nós por nós, nada, né, sobre nós, sem nós, né, que é o mais importante. Então, um abraço aí a todo mundo que acompanhou, muito obrigado e estamos aí nessa luta juntos. Beijão, galera. Se vê. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.